Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from very hot Salvador. Oh my gosh, Bahia. It's very hot. I just want to complain a little bit. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to describe someone's facial features, like if they have like a big nose, a small nose, a hooked nose, and stuff like that. If you have the learning guide, you'll see that I included some images and some more vocabulary for you to describe what someone looks like. And if you don't have access to the learning guide yet, you can always go to portuguesewitheli.com/school and grab one free learning guide so that you can see what they look like and whether you want to include them in your learning routine. And just one quick thing, for the people who are part of our continuing education program, which gives you access to all the learning guides that we have published so far and that we will publish in the future, there are additional benefits. Now we have recurring workshops and group classes for the people who join so that they can learn new things in addition to everything that we have in the learning guides. Again, if you would like more information on that and on how to get the learning guides, go to portuguesewitheli.com/school. Agora, vamos começar com o nosso episódio 216, um retrato feito à mão. Minha namorada e eu queríamos apimentar a relação. Afinal, a gente caiu um pouco na mesmice depois de namorar quase 10 anos. Por isso, concordamos que tentaríamos surpreender um ao outro. Semana passada, ela chegou em casa toda serelepe e me mandou vendar os olhos porque ia me levar para um lugar especial. Entrei no embalo e lá fomos nós. Saímos de carro. Hum, será que ela ia me levar a um motel do bom? Já fiquei logo empolgado. Estava preparado para uma surpresa daquelas, menos a que vi quando tirei a venda dos olhos. Estávamos no calçadão da praia, na frente de um monte de retrato feito à mão. Um senhor baixinho estava de lápis e papel na mão. Vamos fazer nosso retrato, ela disse com a maior empolgação, enquanto eu sorria amarelo. O moço pediu que a gente sentasse ali enquanto ele desenhava. A Clara ia na frente. Eu ficava esperando. Quis ficar olhando o homem desenhar, mas ele disse que não podia. Tudo bem. O desenho não ia ser difícil. A Clara tinha um rosto bonito, mas simples. O rosto dela era ovalado, um pouco pontudo no queixo, mas proporcional. Os olhos eram um pouquinho apertados e separados também. Engraçado, eu nunca tinha reparado em como os olhos dela eram castanhos. O nariz arrebitado e o maxilar levemente pronunciado combinavam com as bochechas rosadas que ela tinha. Tinha também lábios carnudos e dentes alinhados. Eu realmente tinha sorte. Quando chegou a minha vez, fiquei pensando: como eu ia ficar no retrato? Sei que tenho um nariz adunco e minhas narinas são um pouco grandes demais. Também tenho umas entradas aqui, sinal de calvície incipiente, e meu queixo é pontudo. Mas não sou horrendo assim, né? Meus olhos puxados dão um charme enigmático e minhas sobrancelhas finas não ressaem no rosto. Meu cabelo, o pouco que tenho, emoldura meu rosto direitinho. Só tenho algumas espinhas e, por conta desses anos dentro de casa, acabei ficando cheinho e ganhando papada, mas nada que assuste ninguém. E finalmente o retratista acabou o meu retrato. Eu quero ver o meu. O retratista fez que não com a cabeça. Tinha que pagar primeiro. É como dizem: dinheiro na mão, calcinha no chão. Justo. Não é como se ele quisesse nos depenar. O trabalho já estava feito. Pagamos e, na hora de ver, meu Deus!
Minha namorada ficou uma aberração. Além de ser tudo o contrário do que era, ela ainda ficou com sobrancelhas grossas e peludas, com uma espinha protuberante que a gente nem tinha notado. O rosto dela ficou quadrado. No meu caso, fora a barba rala que eu tinha no dia, fiquei parecendo uma obra de arte abstrata. Queríamos brigar com o retratista, mas eu ri tanto que acabei ficando com os retratos. Bom, a surpresa não foi exatamente o que ela queria, mas ficou do jeito que eu gostava. Bom, no nosso monólogo de hoje, o narrador conta um pouco sobre a relação que ele tem com a namorada dele. E ele diz que tanto ele como a namorada decidiram apimentar a relação. E já começamos com uma ótima palavra. Apimentar aqui significa tornar uma situação mais emocionante ou estimulante. E normalmente nós estamos falando de relacionamentos íntimos. Por exemplo, muitos casais decidem comprar fantasias para apimentar a relação. Muitos casais decidem comprar fantasias para apimentar a relação. E no caso do narrador e da namorada dele, eles decidiram apimentar a relação porque eles caíram na mesmice depois de 10 anos de namoro. Eles caíram na mesmice depois de 10 anos de namoro. E aqui nós temos outra expressão informal. O narrador hoje não perdeu tempo. A expressão que nós temos é cair na mesmice. E quando alguém cai na mesmice, isso significa que alguém entra em uma rotina monótona, é sempre a mesma rotina, nunca tem nada de novo, sempre repete. Isso é cair na mesmice. E um exemplo que eu posso dar é: se você realmente quer continuar nesse mesmo trabalho durante vários anos, é importante mudar um pouco para não cair na mesmice. Se você não mudar nada no seu trabalho, vai continuar fazendo a mesma coisa em 20, 30, 40 anos. E aí você cai na mesmice e não gosta mais do trabalho. E, pessoalmente, eu gosto de trabalhar como professor porque a gente nunca cai na mesmice. Sim, nós precisamos ensinar gramática, vocabulário, mas todo aluno é uma novidade. Então, a gente nunca cai na mesmice quando trabalha como professor. Bom, no caso do narrador e da namorada dele, eles decidiram fazer uma mudança. Eles decidiram fazer surpresas um para o outro e assim apimentar a relação. E quem decidiu começar a surpresa foi a namorada do narrador. Ele diz que ela chega em casa toda serelepe e mandou o narrador vendar os olhos. Ela chega em casa toda serelepe e manda o narrador vendar os olhos. E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é serelepe. E quando dizemos que alguém é serelepe, isso significa que essa pessoa é muito animada e muito cheia de energia. Ela está muito viva, muito feliz, muito alegre e por isso ela tem muita energia. Por exemplo, quando eu era criança, era muito serelepe. Gostava de brincar, pular e correr. Mas depois de adulto, eu acabei ficando bem sedentário e parado.
Então, quando eu era criança, era bem serelepe. Eu era uma criança muito animada e muito ativa. E isso é verdade. Hoje, infelizmente, por causa da pandemia e de outras coisas, acabei ficando mais sedentário. Não é bom. A segunda palavra é vendar, e aqui utilizada no contexto de vendar os olhos. E quando você venda os olhos de alguém, isso significa que você cobre os olhos dessa pessoa com alguma coisa, geralmente um tecido ou uma coisa parecida, e você cobre o olho dessa pessoa para que ela não veja. Em geral, quando nós vamos fazer surpresas para alguém, nós pedimos para ela vendar os olhos. E em alguns países, nós temos o costume de fazer pinhatas. E para explodir a pinhata, você bate na pinhata, você precisa vendar os olhos. Claro, andar de olhos vendados não é muito seguro. É necessário ter outra pessoa para ajudar. E é justamente isso que a namorada do narrador faz. Ela venda os olhos do narrador e leva ele de carro para algum lugar. O narrador faz algumas especulações. Ele imagina: será que ela ia me levar a um motel do bom? Será que ela ia me levar a um motel do bom? E aqui eu tenho uma nota muito importante sobre a palavra motel. Diferente do que provavelmente acontece em outros países e outros idiomas, no português do Brasil, motel normalmente se refere a um estabelecimento comercial que oferece quartos ou então suítes individuais e para onde as pessoas normalmente vão para terem encontros íntimos. Ou seja, quando alguém vai a um motel, ela vai fazer sexo. Quando alguém vai a um hotel, ela vai ficar hospedada. Eu tenho algumas notas sobre isso lá do nosso guia de aprendizagem, mas lembre-se que um motel, com a letra M no começo, significa um estabelecimento comercial que oferece quartos e onde as pessoas vão fazer sexo, normalmente. Então, o narrador ficou, será que nós vamos fazer alguma coisa? Mas não é exatamente o que o narrador pensava. Porque quando ele tirou a venda dos olhos, ele estava com a namorada dele no calçadão da praia. Ou seja, ele estava muito perto do mar, na frente de um monte de retrato feito à mão. E aqui nós vimos essa palavra em alguns episódios anteriores, mas o retrato pode ser uma pintura, um desenho ou uma fotografia de uma pessoa. E lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso. Mas em algumas regiões turísticas é comum você encontrar retratistas profissionais fazendo retratos à mão de pessoas. Alguns anos antes, quando minha família de São Paulo veio visitar a gente lá no Ceará, a gente viu um retratista. Infelizmente não fizemos o nosso retrato, mas esse retratista trabalha em público. Então você pode ver o trabalho enquanto ele é feito. Bom, e aqui o narrador e a namorada dele estão lá com esse retratista e a namorada diz, muito feliz, que eles vão fazer um retrato. E aqui nós descobrimos que o narrador dá um nome para a namorada. A namorada se chama Clara. E o narrador diz que ela vai na frente. Ele fica esperando. A Clara vai na frente. E o narrador fica esperando.
E essa é uma expressão coloquial, ir na frente. Quando nós dizemos que alguém vai na frente em um processo ou alguma coisa do tipo, isso significa que essa pessoa vai primeiro, ela é a primeira em uma atividade. Por exemplo, bom, você vai na frente para o restaurante e eu acompanho vocês depois. Primeiro, eu tenho que resolver alguns problemas aqui em casa. Você pode ir na frente. Vai na frente, vai na frente. Eu encontro vocês no restaurante. Ir na frente tem alguns significados adicionais que estão lá no nosso guia de aprendizagem, mas aqui significa ir primeiro, ser o primeiro ou a primeira em um processo ou etapa. Bom, isso significa então que a namorada do narrador é a primeira a receber um tratamento de arte. Ela vai ter o retrato primeiro. E o narrador diz aqui que não é difícil o retrato da namorada, porque ela é bonita, mas ela tem um rosto simples. O narrador diz que o rosto da namorada era ovalado, um pouco pontudo no queixo, mas proporcional. A namorada tinha um rosto ovalado, um pouco pontudo no queixo, mas proporcional. E nós temos aqui 3 palavras boas para falar sobre o rosto de alguém. A primeira é ovalado. E quando uma coisa é ovalada, isso significa que ela tem um formato parecido com um ovo. Ela é longa e nas pontas ela tem uma curva. O rosto de uma pessoa pode ser ovalado. Uma joia ou uma pedra preciosa pode ser ovalada também. Lá no guia de aprendizagem eu tenho outras palavras para falar sobre a forma do rosto de alguém, mas um rosto oval ou um rosto ovalado é muito comum. Eu acho que o meu rosto não é ovalado, não. Meu rosto é diferente, ele é redondo. E o narrador diz aqui que o rosto da namorada dele é pontudo no queixo. E quando uma parte do corpo é pontuda, isso significa que ele tem uma ponta, geralmente mais fina ou mais estreita. E se nós falamos de dentes pontudos, é um dente afiado. Normalmente, os seres humanos têm 4 dentes pontudos. E esses dentes se chamam caninos. Quando você tem o queixo pontudo, então seu queixo é fino, ele é estreito. E aí você me pergunta, tá, mas o que é o queixo? O queixo é essa parte de baixo do rosto das pessoas. Ele fica abaixo da boca e acima do pescoço. Algumas pessoas têm um queixo fino, outras pessoas têm um queixo largo. Eu, por exemplo, acho, não sei, que tenho um queixo um pouco mais afinado. Não é muito melhor do que um queixo largo, é só um queixo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas palavras e notas culturais sobre a palavra queixo, porque nós utilizamos ela em muitos outros contextos também. Bom, e o narrador continua descrevendo a namorada. Ele fala que os olhos dela eram um pouco apertados. E essa é uma maneira interessante de falar de olhos apertados. Porque quando uma pessoa tem os olhos apertados, eles são pequenos e estreitos. Uma aproximação não muito boa, mas interessante, seriam os olhinhos de um animal chamado porco. Os olhos de um porco normalmente são apertados. São pequenos e apertados. São estreitinhos.
E eu, na minha família, na verdade, a minha família é uma grande mistura, mas na minha família nós temos sangue indígena. Isso significa que na minha família temos traços ou características genéticas de pessoas indígenas. Então, no meu caso, eu tenho os olhos um pouco pequenos, um pouco apertados, característicos de algumas nações e etnias indígenas aqui do Brasil. Claro que não é exatamente um olho muito apertado, mas é um pouquinho apertado. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas fotografias para ajudar você a reconhecer o que é um olho apertado e o que é um olho redondo e grande. Hum? Bom, e o narrador, aparentemente, reparou pela primeira vez que a namorada dele tem os olhos castanhos. E castanho é uma cor próxima do marrom e próxima do vermelho ao mesmo tempo. Ela é uma cor muito comum associada a olhos e cabelos. Os meus olhos, por exemplo, são castanho escuros. Eles são mais escuros do que um castanho normal. A minha mãe tem cabelos castanhos também. Então, é uma cor um pouco mais escura em geral, mas pode ser mais clara também. E mais uma vez, lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas palavras para falar dos olhos de uma pessoa quando nós nos referimos às cores. E o narrador continua descrevendo a namorada, dizendo que ela tem o nariz arrebitado e o maxilar pronunciado, e que essas características combinavam com as bochechas da namorada. E aqui nós temos várias palavras para descrever como um rosto parece. E quando nós falamos que o nariz é arrebitado, isso significa que o nariz é levemente inclinado para cima. Ele é levemente inclinado para cima, ou ele vai um pouco para fora e para cima, e parece que ele aponta para cima. No Brasil, existe um livro muito famoso sobre uma menina do nariz arrebitado, que é o livro do Pica-Pau Amarelo. Lá no nosso guia de aprendizagem temos algumas notas, e para os participantes do programa de educação continuada, nós temos um brinde especial sobre a menina do nariz arrebitado. Dê uma olhada na sua área de aluno. E você pode ter o nariz arrebitado ou talvez outra parte do corpo arrebitada, normalmente o nariz. A outra palavra que o narrador falou foi maxilar. E o maxilar é essa parte do rosto que fica na frente aqui e abaixo, do lado do queixo. É onde fica a mandíbula e os dentes da pessoa. Algumas pessoas têm o maxilar bem pronunciado. Outras pessoas, como eu, não têm o maxilar muito pronunciado. E, geralmente, o maxilar pronunciado é associado a homens. Normalmente, não sempre. E quando nós dizemos que uma parte do corpo é pronunciada, isso significa que ela é claramente notável. Ela se destaca das outras partes do corpo. No caso do maxilar pronunciado, as pessoas olham para essa outra pessoa e dizem: nossa, que maxilar grande você tem. Inclusive, na história da Chapeuzinho Vermelho, nós podemos dizer que o lobo tinha um nariz muito pronunciado. E a Chapeuzinho diz: nossa,
que nariz pronunciado você tem. Quando a Chapeuzinho, na verdade, diz, nossa, que nariz grande você tem. Bom, e o narrador disse que o nariz arrebitado e o maxilar pronunciado combinavam com as bochechas que a namorada dele tinha. E a bochecha é cada uma dessas partes do nosso rosto, dos dois lados, que ficam abaixo dos olhos e entre o nariz e a orelha. Quando uma pessoa é mais gordinha, normalmente ela tem uma bochecha mais cheia. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma bochecha cheia. Quando a pessoa é mais magra, a bochecha dela é mais seca, ou mais menos pronunciada, por assim dizer. E normalmente, quando as pessoas passam maquiagem, elas usam o blush nas bochechas. Uma pessoa que tem a bochecha grande é bochechuda. E lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso também, claro. E por fim, o narrador diz ainda que a namorada dele tem lábios carnudos e dentes alinhados. O narrador diz que a namorada tem lábios carnudos e dentes alinhados. E aqui nós temos duas boas maneiras de descrever as pessoas. Primeiro são os lábios carnudos. E quando uma pessoa tem lábios carnudos, isso significa que os lábios delas são grossos, são cheios. E, no geral, as pessoas consideram mais atraentes. Claro, tem pessoas que não gostam de lábios carnudos. Outras pessoas acham que os lábios das pessoas têm que ser carnudos. No meu caso, os meus lábios são relativamente carnudos. Não muito. Eu puxei um pouco os lábios da minha mãe, o que significa que eu tenho os lábios muito parecidos com os da minha mãe. Minha mãe tem lábios carnudos. Eu não tanto. E carnudo vem da palavra carne. O contrário de lábios carnudos é lábios finos. E uma pessoa que tenha os dentes alinhados tem os dentes perfeitamente posicionados em relação uns aos outros. Não existe nenhum espaço entre os dentes ou nenhuma irregularidade. As pessoas que utilizam aparelho para os dentes normalmente têm os dentes alinhados. Bom, e aí o narrador diz, nossa, eu realmente tinha sorte, porque minha namorada é muito bonita. E então ele começa a descrever o próprio rosto. Ele diz que tem um nariz adunco e narinas um pouco grandes. Aí o narrador já começou se atacando, coitado. Ou talvez não, talvez ele só seja muito realista. E quando uma pessoa tem o nariz adunco, isso significa que o nariz dessa pessoa é curvo. Ele faz uma curva e lembra um pouco um bico de um pássaro. Por exemplo, o bico de uma águia ou de um gavião. É um nariz adunco. E as narinas são cada uma dessas aberturas do nariz aqui em fora. Nós temos normalmente duas narinas. Eu nunca vi quem tivesse mais do que duas, mas talvez exista uma pessoa com três. Só não sei onde é. Bom, em seguida o narrador continua falando um pouco e diz que ele tem entradas e que essas entradas são sinal de uma calvície incipiente. Ele usou algumas palavras chiques aqui. Mas vamos começar da palavra mais comum. A palavra que nós temos aqui é
entrada. E em outras situações essa palavra tem um significado diferente, mas a entrada é geralmente uma dessas partes com menos cabelo na cabeça e geralmente nessa parte da frente do rosto. Na minha família, por exemplo, os homens normalmente não têm cabelo depois dos 35 anos. Alguns têm, claro, mas os que têm entradas, ou seja, tem duas áreas nas partes acima dos olhos que têm menos cabelo do que as outras. E normalmente essas entradas ficam maiores com o tempo. Isso é sinal de calvície. E a calvície é a perda parcial ou total de cabelo, hum? Nessa parte aqui de cima da cabeça. E normalmente quem sofre de calvície são os homens. As mulheres também podem ter calvície, mas é um pouco menos comum. Então, uma pessoa que tem calvície é uma pessoa calva. E, como eu disse, na minha família, isso é comum. Então, quando você me vir em um vídeo, repare, os meus cabelos são poucos na frente. Eu tenho entradas e essas entradas são sinal de calvície incipiente. E aqui nós temos a nossa palavra chique, que é incipiente. E quando uma coisa é incipiente, isso significa que ela está no início, está no começo. Ela não está desenvolvida. Por exemplo, os sintomas ainda são incipientes. Por isso, nós podemos tratar da doença. Os sintomas ainda são incipientes. Por isso, nós podemos tratar da doença. E o narrador continua falando e diz: bom, eu não sou tão horrendo assim. E quando nós dizemos que alguém é horrendo, isso significa que essa pessoa é extremamente feia. Realmente você olha para a pessoa e diz: você tem vontade de vomitar. Horrendo pode ser relacionado à aparência física de uma pessoa horrenda ou ao ato ou atitude de alguém. O assassinato, por exemplo, é um crime horrendo. E uma pessoa horrenda é uma pessoa muito feia, muito desagradável. Quando você olha para ela, você não se sente bem. E claro que o narrador está exagerando. Não existe assim uma pessoa que, pelo menos eu acho, que você olhe e diga não. Mas tem algumas pessoas que moralmente são horrendas, claro. Bom, e o narrador continua dizendo, aqui ele está destacando o lado positivo dele mesmo. Ele diz que os olhos puxados que ele tem dão um charme enigmático. E as sobrancelhas finas que ele tem não ressaem no rosto. E aqui temos algumas boas palavras. Primeiro, quando nós dizemos que os olhos de alguém são puxados, isso significa que os olhos de uma pessoa são alongados e estreitos. Em geral, aqui no Brasil, olhos puxados são associados com pessoas de ascendência asiática. É tanto que, na minha família, nós temos pessoas indígenas com os olhos puxados e as pessoas às vezes perguntam: ué, você é do Japão? Bom, claro que as pessoas são ignorantes, elas não associam olhos puxados a indígenas, mas algumas etnias indígenas também têm os olhos puxados aqui no Brasil. A outra expressão que o narrador utilizou foram as sobrancelhas. E as sobrancelhas, normalmente sempre usado no plural,
são essas partes curvas de cabelos ou de pelos acima de cada um dos olhos. Normalmente nós expressamos emoções com as sobrancelhas. Quando você está com raiva ou quando você está com dúvidas, as suas sobrancelhas ficam diferentes, mas originalmente elas servem para proteger os olhos. Ah, e aqui no Brasil, muitas pessoas, especialmente as mulheres, gostam de fazer as sobrancelhas. Elas vão a um salão de beleza e cortam ou pintam as sobrancelhas para ficar com uma aparência melhor. E o narrador disse que as sobrancelhas dele não ressaem no rosto. Ou seja, as sobrancelhas não se destacam, não são óbvias. E um exemplo que eu posso dar é o trabalho que o Mário faz aqui na empresa não ressai muito em relação aos outros. O que ele faz é bom, mas não é muito melhor do que o que nós temos com os outros trabalhadores. Ou seja, o trabalho do Mário é comum, ele não ressai a nenhum dos outros. E o narrador diz que o cabelo que ele tem, ou melhor, o pouco cabelo que ele tem, emoldura o rosto dele direitinho. Ou seja, o pouco cabelo que ele tem delineia, ele destaca muito bem a forma do rosto. E emoldurar vem da palavra moldura, que é a estrutura que nós temos ao redor de uma pintura ou de um quadro. Mas aqui, emoldurar significa delinear e destacar a forma de alguma coisa. Por exemplo, os meus cabelos longos emolduram o meu rosto e destacam como o meu rosto é bonito. Bom, isso não acontece na realidade porque eu tenho cabelo curto, mas normalmente o cabelo emoldura o rosto de uma pessoa. Lá no guia de aprendizagem tem exemplos adicionais para falar sobre esse assunto, porque é uma palavra muito boa e muito literária também. Daí o narrador fala de duas coisas negativas que ele tem no rosto. Primeiro, ele tem algumas espinhas. E segundo, ele ganhou papada. Ele tem algumas espinhas e ganhou papada. E a espinha é uma inflamação que nós temos na pele e, em geral, elas são associadas a acne. Adolescentes normalmente sofrem muito com espinhas. Quando eu era adolescente, eu não tinha muitas espinhas, não. O mais engraçado na minha situação é que eu tive espinhas depois de adulto. E não é bom você ficar mexendo nas suas espinhas. Pode causar um problema e você ficar com uma marca pelo resto da vida. Ah, e lá no guia de aprendizagem nós temos algumas palavras e expressões adicionais para falar de problemas de pele, como espinhas, cravos, pele oleosa e por aí vai. E a outra palavra que o narrador utilizou aqui foi papada. E a papada é quando você acumula ou gordura ou tem pele adicional nessa parte embaixo do queixo, na região do pescoço. Em algumas línguas, as pessoas dizem que tem um segundo queixo, o que eu acho muito divertido. Mas, em geral, uma pessoa mais gordinha ou com a pele mais flácida vai ter papada. Geralmente, quando eu tenho papada, isso significa que eu estou mais gordinho. Pessoas mais velhas que perdem flexibilidade na pele ficam com papada também.
E depois de um tempo, finalmente, o retratista acabou os retratos. Quando o narrador e a namorada do narrador pediram para ver os retratos, o retratista disse: Não, não, agora não. Primeiro paga, depois recebe. Só que o narrador não falou primeiro paga, depois recebe. Ele, na verdade, utilizou a expressão extremamente informal: dinheiro na mão, calcinha no chão. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Essa é uma expressão muito informal e muito, como eu posso dizer, coloquial, que significa que, para você receber um serviço, primeiro você tem que pagar. Depois de pagar, o serviço está feito. E a referência é um pouco negativa, porque fala um pouco de prostituição, que quando uma pessoa paga, a outra tira a roupa. Por isso que diz dinheiro na mão, calcinha no chão. Apesar da referência original ser bem vulgar, no dia a dia nós usamos muito essa expressão para dizer primeiro pague e depois você recebe o serviço. Você não vai receber o serviço antes de pagar. E o narrador diz, bom, é justo que ele queira receber antes de entregar o final do serviço. Não é como se o retratista fosse depenar o narrador. E depenar tem outros significados, mas aqui significa explorar financeiramente uma pessoa. Por exemplo, é claro que ela não amava esse cara. Ela só se casou com ele para depenar ele. Depois de pegar todo o dinheiro que podia, ela foi embora. Ela só depenou esse cara. Ela não gostava dele. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa palavra. Bom, o narrador achou justo e pagou pelo serviço para poder ver como ficaram os retratos. E eles tiveram uma surpresa. Não a surpresa que a namorada queria, mas uma surpresa diferente. Primeiro, o narrador disse que a namorada ficou uma aberração. A namorada ficou uma aberração. E significa que a namorada do narrador ficou fora do normal, muito estranha. Talvez desviando muito do que é considerado comum. E não é educado descrever uma pessoa como aberração. Por favor, não faça isso. Mas nós podemos falar sobre uma situação também que é uma aberração. E aqui eu vou dar um exemplo que não é exatamente o melhor exemplo do mundo, mas, no geral, um homem que queira se casar com um animal, por exemplo, um homem e um cachorro, isso é uma aberração, porque desvia muito do que é o normal. Porque um homem pode se casar com outra pessoa, mas não com um animal. E por que a namorada ficou uma aberração? Bom, porque ela ficou completamente o contrário do que era, e além disso ela ficou com as sobrancelhas peludas e tinha uma espinha protuberante. Além disso, o rosto dela ficou quadrado. Meu Deus, o cara realmente fez tudo diferente. Primeiro, nós temos a palavra peluda, ou peludo. E quando nós dizemos que alguém ou alguma coisa é peluda, isso significa que tem muitos pelos, tem muitos cabelos. Por exemplo, o São Bernardo é um cachorro peludo, e isso o ajuda a sobreviver em climas frios. E, em geral, os cachorros peludos se dão melhor em climas frios. E uma pessoa pode ter as costas peludas ou o rosto peludo. Um homem geralmente tem um rosto peludo porque tem muita
barba. Hum? A outra coisa que o narrador falou aqui foi que a espinha no rosto da namorada dele era protuberante no desenho. E uma parte protuberante significa que ela se projeta para fora. Uma espinha, por exemplo, pode crescer, crescer, crescer e ficar parecendo um dedo muito pequeno. É um pouco nojento. Mas ela pode ficar protuberante. E normalmente nós falamos de protuberância de uma característica física. Às vezes, inclusive, quando nós, pá, au, levamos uma pancada, isso cria uma parte protuberante, onde você bateu, geralmente na cabeça. Aliás, essa protuberância na cabeça, quando você bate, recebe um nome específico. Nós chamamos de galo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre isso. E o narrador disse aqui que, no caso dele, fora a barba rala, ele ficou parecendo uma obra de arte abstrata. Ele ficou parecendo uma obra de arte abstrata. E aqui nós temos duas boas palavras. Primeiro, ralo ou rala, quando nós falamos de alguma coisa. E ralo significa fino, que não tem muita. Por exemplo, eu tenho cabelos ralos, significa que eu tenho poucos cabelos. Na minha casa, a grama que fica na frente é muito rala. Isso significa que é uma grama pouca, não tem muita grama não. E geralmente uma bebida rala, por exemplo, um suco ralo, significa um suco que tem mais água do que fruta. Como eram os sucos do lanche escolar na minha infância. Eles eram ralos, ralos. E outra palavra para ralo é escasso. E a última expressão que o narrador utilizou foi obra de arte abstrata. Porque nós temos dois tipos de arte em geral: abstrata e concreta. Quando ela é concreta, nós podemos reconhecer do que se trata. Você olha e sabe imediatamente que objeto ou pessoa é. Já a abstrata, não. Ela não tem uma forma realista. Então, ela não tem uma forma fácil de reconhecer no mundo. Temos muitos artistas abstratos famosos no Brasil e no mundo todo, mas, em geral, algumas pessoas não entendem arte abstrata. E quando o narrador diz que ele ficou parecendo arte abstrata, significa que ele ficou tão estranho ou tão diferente que não dá para reconhecer o que ele é. Bom, não sei exatamente o que acontece nesse caso, mas o narrador não ficou triste, não. Ele acabou comprando as artes e foi para casa com a namorada. E nós, por outro lado, agora vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Minha namorada e eu queríamos apimentar a relação. Afinal, a gente caiu um pouco na mesmice depois de namorar quase 10 anos. Por isso, concordamos que tentaríamos surpreender um ao outro. Semana passada ela chegou em casa toda serelepe e me mandou vendar os olhos, porque ia me levar para um lugar especial. Entrei no embalo e lá fomos nós. Saímos de carro. Será que ela ia me levar a um motel do bom? Já fiquei logo empolgado. Estava preparado para uma surpresa daquelas, menos a que vi quando tirei a venda dos olhos. Estávamos no calçadão da praia, na frente de um monte de retrato feito à mão. Um senhor baixinho estava de lápis e papel na mão. Vamos fazer nosso retrato, ela disse com a maior empolgação, enquanto eu sorria amarelo. O moço pediu que a gente sentasse ali enquanto ela desenhava. A Clara ia na frente, eu ficava esperando. Quis ficar olhando o homem desenhar, mas ele disse que não podia. Tudo bem. O desenho não ia ser difícil. A Clara tinha um rosto bonito, mas simples. O rosto dela era ovalado, um pouco pontudo no queixo, mas proporcional. Os olhos eram um pouquinho apertados e separados também. Engraçado, eu nunca tinha reparado em como os olhos dela eram castanhos.
O nariz arrebitado e o maxilar levemente pronunciado combinavam com as bochechas rosadas que ela tinha. Tinha também lábios carnudos e dentes alinhados. Eu realmente tinha sorte. Quando chegou a minha vez, fiquei pensando: como eu ia ficar no retrato? Sei que tenho o nariz adunco e minhas narinas são um pouco grandes demais. Também tenho umas entradas aqui, sinal de calvície incipiente. E meu queixo é pontudo. Mas não sou horrendo assim, né? Meus olhos puxados dão um charme enigmático e minhas sobrancelhas finas não ressaem no rosto. Meu cabelo, o pouco que tenho, emoldura meu rosto direitinho. Só tenho algumas espinhas e, por conta desses anos dentro de casa, acabei ficando cheinho e ganhando papada. Mas nada que assuste ninguém. E finalmente o retratista acabou o meu retrato. Eu quero ver o meu! O retratista fez que não com a cabeça. Tinha que pagar primeiro. É como dizem, dinheiro na mão, calcinha no chão. Justo. Não é como se ele quisesse nos depenar. O trabalho já estava feito. Pagamos e na hora de ver, meu Deus. Minha namorada ficou uma aberração. Além de ser tudo o contrário do que era, ela ainda ficou com sobrancelhas grossas e peludas, com uma espinha protuberante que a gente nem tinha notado. O rosto dela ficou quadrado. No meu caso, fora a barba rala que eu tinha no dia, fiquei parecendo uma obra de arte abstrata. Queríamos brigar com o retratista, mas eu ri tanto que acabei ficando com os retratos. Bom, a surpresa não foi exatamente o que ela queria, mas ficou do jeito que eu gostava. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.